Olá, pessoal, boa noite a todos. É com alegria que chegamos ao nosso último encontro ao vivo do curso de férias Unibras. E vocês, é claro, são os nossos convidados especiais para encerrar essa jornada de aprendizado com chave de ouro. Registramos aqui e agradecemos a presença de todos os gestores das unidades da Unibras, bem como dos nossos coordenadores de curso e professores, que fortalecem este momento com a sua participação e compromisso com a qualidade acadêmica e institucional. Muito obrigada a todos, muito obrigada a toda a equipe Unibras. Quero agradecer aqui também especialmente a nossa palestrante da noite, professora Dara, assim como a presença aqui nos bastidores e na organização desse evento, professora Jéssica, que é a coordenadora nacional do sucesso do estudante, e o professor Tiago, que está dando todo o suporte para essa transmissão, assim como a professora Michele. Então, agradecer a toda a equipe Unibras que contribuíram, que sempre tem contribuído para que possamos proporcionar o que há de melhor a todos os nossos estudantes. E é claro, de forma especial, agradecemos a cada um dos nossos estudantes, que são a razão de todas as ações formativas que promovemos. Sejam todos muito bem-vindos. Ao longo desse encontro, buscamos proporcionar momentos de crescimento acadêmico, pessoal e profissional, reforçando competências essenciais para a formação universitária. E hoje encerramos o curso de férias, o curso ao vivo, né? Porque os cursos assíncronos continuam no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Mas hoje é o nosso último encontro ao vivo do curso de férias Unibras. E o tema hoje, né, extremamente relevante para a vida acadêmica e para o futuro profissional de cada um de vocês. O tema do nosso encontro hoje é oratória para a apresentação de seminários e trabalhos. O nosso título, Sua Voz, Sua Marca, Como Encantar em Exposições Acadêmicas. Será um momento de muito aprendizado, com dicas para desenvolver a comunicação, fortalecer a autoconfiança e se destacar em apresentações acadêmicas. Habilidades indispensáveis tanto na academia, tanto no ensino superior, quanto na vida profissional. Pedimos também aqui que todos se identifiquem no chat. Então, coloque o seu nome, a sua unidade, o seu curso. Queremos aqui que todos façam essa apresentação. Quero até aqui acompanhar como que está o nosso chat nesse momento. Então, já façam aí a sua identificação, nome, unidade. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, registrar aqui a presença da Gleice Kelly, primeiro período de Direito do Norte Goiano, João Marcos Araújo Oliveira, curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Unibras Montes Belos. Deixa eu ir acompanhando. Então, não deixem de fazer esse registro, assim como as suas dúvidas, as suas considerações. Aproveitem aí o nosso chat para que você possa interagir com toda a equipe. Então, registrar aqui também a presença da Michele Pires, que é caloura do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Unibras Rio Verde. Estou acompanhando aqui no chat. Vão colocando. Precisam fazer aí um registro para que possamos, no decorrer também da palestra, acompanhar quem são os nossos participantes. Giovana Marques, do terceiro período do curso de Direito, também da Faculdade Unibras Norte Goiano. Então, muito obrigada pela presença. Ana Clara, do curso de Odontologia Norte Goiano, aqui registrando a presença também de Porangatu. E vamos acompanhando. Crisley, do curso de Administração, agora da Faculdade Unibras Juazeiro. Então, agradecer a presença
de todos os estudantes das unidades da Brasa Educacional. Então, não esqueçam, pedimos aí a todos uma atenção especial, identifiquem no chat, informando o seu nome, a sua unidade e o seu curso. Reforço aqui também, utilizem o chat para suas considerações, comentários e dúvidas ao longo desse nosso encontro. Nossa equipe está acompanhando o chat durante toda a palestra. Reforçamos ainda que ao final do evento será disponibilizado o formulário de frequência, indispensável para garantir as horas de atividades complementares referentes a este encontro. Então, fiquem atentos ao final do nosso encontro, teremos o formulário de frequência. E aí, aqui, né, seguindo já para a nossa programação, para a nossa palestra, para conduzir este momento especial, o nosso último encontro ao vivo do curso de férias Unibras, temos a satisfação de receber aqui a professora Dara Lorena Rodrigues Carvalho. A professora Dara, ela é professora universitária e coordenadora do curso de Direito da Faculdade Unibras Maranhão, é advogada, pós-graduada e mestranda em Ciências Criminológico Forense, atuando com foco em ensino, pesquisa e gestão, com uma trajetória marcada pelo compromisso com a formação acadêmica e o desenvolvimento institucional. Tenho certeza que as suas orientações e experiências irão enriquecer e muito este encontro, contribuir significativamente para o desenvolvimento das habilidades de comunicação e oratória de todos vocês. Então, agradecemos a disponibilidade, a parceria da professora Dara e com muita satisfação passamos aqui a palavra à professora Dara para que dê início à sua apresentação. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, professora Dara. É um prazer recebê-la no nosso último dia do curso de férias, encontro ao vivo aqui na Unibras. Muito obrigada, professora Sâmia. E eu já inicio falando que pode ser que amanhã vocês não lembrem o meu nome, mas eu tenho certeza que vocês não vão esquecer do que nós conversamos aqui. E essa já é uma técnica de oratória que você deve abrir o seu discurso com uma frase impactante. E ao longo dessa noite nós conversaremos sobre essas técnicas, principalmente focado para o ambiente acadêmico. Aproveito a oportunidade para agradecer a Unibras, agradecer à professora Sâmia pelo convite. Fico lisonjeada de ter tantas pessoas compromissadas com o seu crescimento e sabem que a oratória, professora Sâmia, é um instrumento hoje necessário para o destaque na vida profissional. Com a democratização, né, do ensino superior, do acesso à educação, e eu fico muito feliz por isso, nós precisamos muito mais do que só técnica. A técnica é o nosso pilar, mas nós precisamos desenvolver outras habilidades, soft skills, e dentre elas, hoje é que o mercado mais procura é a oratória. E eu tenho certeza que a professora Sâmia e outros professores de destaque do Grupo Brás e de outras instituições alçaram outros voos porque eles dominam essa técnica da oratória. E Cícero, né, que foi um filósofo da República Romana, ele falava que falar bem não é necessariamente falar bonito, mas saber utilizar as palavras nos momentos adequados. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Então, eu agradeço, professora Sâmia, e peço auxílio do professor Tiago para nós iniciarmos aqui a, a compartilhar o slide. E eu gostaria também que vocês continuassem aqui dentro do chat, né, encaminhando as dúvidas para que nós possamos, né, nos aproximar, mesmo que de forma online, que nós possamos nos conhecer, que vocês possam relatar para mim as principais dúvidas, em que momento que vocês travam, como que vocês poderiam fazer melhores apresentações, qual realmente seria o ponto crucial para que eu possa ajudar de alguma forma a estabelecer
com vocês essa conexão para que a gente possa avançar nesse assunto oratória. Como a professora Sâmia já relatou, nossa temática é a oratória para apresentação de trabalhos e seminários. É, e sua voz é a sua marca. Isso aqui já fala muito, né? Sua voz é a sua marca. Você pode talvez não ser lembrado, como eu falei anteriormente, o seu nome, mas você vai ser lembrado como você fala, como você se apresenta e principalmente as suas ideias. Então, vocês que estão dentro da academia, dentro do ensino superior, todos vocês iniciaram a vida acadêmica com um propósito. Seja um propósito, pessoal, seja um propósito profissional. Mas o objetivo central de estar dentro da faculdade, de estar cursando um nível superior, é que você se prepare para o mercado de trabalho. Então, a gente vai partir da premissa que todos aqui estão a um pé ou a alguns pés, né, do mercado de trabalho. Todos vocês, amigos de uma turma só, vão sair com um título, seja de bacharel em direito, seja de cirurgião dentista, ou de administrador, de engenheiro, dos demais cursos que nós temos aqui na Brasa Educacional, que são diversos, mas todos vocês vão se apresentar com o mercado de trabalho. Então, a gente parte da premissa que nós todos estamos saindo do mesmo lugar, mas alguns vão conseguir se destacar mais rápido porque entenderam que a técnica é sim importante, mas ela não é suficiente para esse destaque no mercado. Então, a sua ideia, ela vai ser levada para o mundo, para o mercado de trabalho, para o seu seio comunitário, através da sua voz. E você precisa treinar. Mesmo que você não tenha como objetivo fazer discursos, mas você precisa dominar a sua voz para você alcançar, seja o seu grupo de estudos, seja a sua família, seja o seu chefe. Dentro de uma entrevista de emprego, por exemplo, existe a parte da entrevista, o momento em que você vai ser ouvido, vai contar suas pretensões e como você deseja agregar naquela empresa, desde o estágio até uma contratação como profissional de determinada categoria. E naquele momento, a sua voz é a sua marca. É através do que vocês vão conversar que você vai precisar, em um curto espaço de tempo, convencer a outra em um RH ou o próprio recrutador sobre a sua competência e por que ele deve te contratar. Dentro da faculdade, nós precisamos convencer muitas vezes um professor em uma prova oral, ou então o nosso colega a comprar a nossa ideia e se unir para, por exemplo, um grupo de estudos, ou então até um professor a retificar a sua nota, e dentre outras situações cotidianas que nós precisamos usar a nossa voz e a nossa capacidade de argumentação para conseguirmos algum objetivo. E como profissional, nós temos um objetivo muito grande, que é um objetivo social. Então, a sua profissão, de alguma forma, ela vai mudar o seu seio social e é através da sua voz, das suas ideias. Não adianta você ter uma excelente ideia se você não externaliza isso para o mundo. Então, dando continuidade, professor, o senhor pode passar? O que seria então a oratória? Nós vamos trabalhar aqui algumas premissas. A primeira, o conceito, né? Os erros comuns, em seguida, as técnicas de como se apresentar, e em seguida, as vantagens dessa oratória, que eu já dei um pouco de spoiler nesse momento. Então, a oratória ela pode ser definida como a arte de falar em público de forma estruturada, com a intenção de informar. Então, posso ter como objetivo informar, influenciar ou entreter. Nesse caso agora, eu estou usando a minha oratória para informar, ou seja, para ensinar. E quando nós falamos em oratória, muito se pensa que oratória é falar bonito, mas não é. Oratória é falar bem, com eficiência. E não tem nada a ver com usar palavras difíceis. Como me foi apresentado, eu sou advogada e nós do direito, e se tiver alguém do direito, já se apresenta aí para eu conhecer vocês. Nós do direito temos sempre os acadêmicos, né? Sempre a intenção de aprender palavras novas. O direito ele tem uma origem do latim, então nós utilizamos inclusive nas leis, nas doutrinas, muitas palavras em latim. E nós
a cada dia que passa, nosso objetivo enquanto acadêmica é apresentar mais palavras, aprender mais palavras, melhor dizendo, porque é um mundo novo. Mas quando você sai para o mercado de trabalho, você percebe que o seu cliente, quando estou falando agora do cargo, da função de advogada, o seu cliente é alguém que desconhece esse termo e contrata você para simplificar. E aí você percebe que falar bem nem sempre é usar palavras difíceis, nem sempre é apresentar a técnica. Isso vai muito de situação para situação e nós falaremos disso também um pouco mais à frente. A comunicação, ela tem uma estrutura fundamental. E eu gostaria que vocês falassem aí no chat se até agora vocês estão conseguindo compreender, se está tudo certo. Até aqui, se vocês estão, a gente está conseguindo ter essa conexão, se está tudo bem, vão me mandando aí que eu estou acompanhando no chat. Então, na oratória, nós temos uma estrutura fundamental, que é o emissor. Nós temos também a mensagem, o receptor e o ruído. O nosso objetivo na oratória de excelência, inclusive eu acabei de utilizar um ruído de forma proposital, é que nós não tenhamos esse ruído. E esse ruído é o que vai interferir que a minha mensagem ela chegue bem. Vamos imaginar uma linha onde nós temos, e essa linha se chama, seria a comunicação. Aqui na ponta, eu tenho um emissor. Vocês já brincaram de telefone sem fio? O telefone sem fio, na minha época de criança, nós fazíamos com 2 latinhas e colocávamos uma corda no meio. Então vamos de um lado tinha o emissor, de outro lado tinha o receptor e no meio era, passado a mensagem. Então o emissor é quem está falando, é você. Você está falando algo. O receptor é quem está recebendo. Então, nesse momento agora, eu sou a emissora e vocês são os receptores. E qual que é o meu objetivo central aqui? É uma mensagem, e a mensagem é ensinar oratória para trabalhos acadêmicos. Então, a emissora, eu preciso ter um conhecimento para eu passar uma mensagem e essa mensagem seja recebida da forma correta. Não adiantaria eu chegar aqui falando sobre os princípios aristocráticos, por exemplo, da retórica, se vocês são alunos universitários e têm como objetivo aprender trabalho acadêmico. Então, muitas vezes, essa fala difícil, essa fala que dificulta, ela seria um ruído, a depender da situação. Porém, se eu estou numa banca, por exemplo, de mestrado, falando com professores doutores, com professores mestres, com professores especialistas no assunto de oratória, a mensagem sim, se ela for informal, ela vai ser ruidosa. Então vejam só, o emissor ele precisa se adequar a cada situação. No momento em que eu sou convidada para uma palestra, eu tenho que saber quem que é o meu público. E o meu público, nesse caso de hoje, são estudantes. Então, a minha mensagem, ela precisa se adequar e se contextualizar ao mundo de estudantes. E qual que é o objetivo e essas são as principais dúvidas do estudante? São trabalhos, são os desafios que vocês estão enfrentando hoje. Se eu desvirtuo essa minha mensagem, ela vai ser um ruído. Mas o ruído, ele também pode ser exposto de outras formas. Vamos imaginar que eu viesse hoje para essa apresentação com uma roupa extremamente chamativa, como diria na minha época, uma rosa cheguei, né? Um cor de rosa cheguei. Vocês iriam prestar mais atenção na minha roupa do que efetivamente na minha fala. Então, vejam só, eu estou num cenário sóbrio, onde eu consigo ser percebida e vocês conseguem focar na minha mensagem. Um outro exemplo de ruído são slides poluídos, com muitas informações, porque quem está assistindo vai ficar mais preocupado em ler o slide do que ouvir a mensagem do emissor. Um outro ponto também de ruído seria uma fala acelerada, onde eu começo a falar sem ter pausa, sem ter entonação, e vocês não conseguem acompanhar isso, inclusive aqui com gestos que fazem vocês ficarem muito cansados. Então, eu preciso adequar a minha fala de acordo com o momento. Eu posso utilizar a minha fala um pouco mais branda quando eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero que vocês
falem, perdão, que vocês prestem atenção, porque quando eu estou falando mais baixo, a nossa tendência é prestar mais atenção. Mas se eu quiser dar ênfase a um ponto, eu vou elevar um pouco o timbre da minha voz. E manter essa voz no mesmo ritmo pode ser enfadonho. Então, também seria uma espécie de ruído. E aqui nós já estamos falando em técnica. Mas o ponto central da minha comunicação é que sempre que eu for levar uma mensagem para outrem, eu preciso saber quem é o meu receptor. Então, vamos imaginar a seguinte situação: eu estou no ambiente de trabalho. Dentro do meu ambiente de trabalho, qual que é o contexto do meu trabalho? Onde eu trabalho? Com quem que eu atendo? Quem que é o meu cliente final? Então, vamos imaginar que eu sou uma advogada previdenciarista. Advogado previdenciarista, para contextualizar aqui para os demais cursos, os alunos dos demais cursos, o advogado previdenciarista é aquele que trabalha, via de regra, com busca por benefícios, por exemplo, aposentadoria, auxílios doenças e demais. Então, geralmente é um público, aqui no estado do Maranhão, nós temos muitos benefícios rurais. Então, são pessoas, via de regra, com pouco estudo. Então, o advogado, que é o emissor, quando ele vai conversar com o receptor, que seria o cliente dele, ele precisa ter um diálogo que sem ruídos, ou seja, ele não vai falar para o cliente dele que ele ajuizou, que ele protocolou uma ação judicial, porque isso é um termo técnico jurídico. Ele vai falar que ele deu entrada na ação, porque o cliente vai entender. Quando há um despacho, por exemplo, para o juiz, que seria um momento em que a conclusão, perdão, para o juiz, que é um momento em que o juiz recebe aquele processo para análise, o advogado não vai falar que foi concluído para o juiz, ele vai falar que está na mesa do juiz, que está com o juiz, ou seja, ele vai simplificar a mensagem. Então, dentro do contexto acadêmico, para quem que eu estou apresentando esse trabalho? Que tipo de trabalho eu estou apresentando? Então, se você está, por exemplo, apresentando um trabalho para a sua turma, um seminário, qual que é o objetivo desse seminário? Um seminário para a turma? Então, são os meus pares, são os meus colegas que têm o mesmo nível técnico que eu. E se eu estou dentro do âmbito universitário, então eu tenho que demonstrar para o meu professor, para a obtenção daquela nota, que eu domino a técnica da disciplina. Então, vamos imaginar que eu estou aqui dentro de um trabalho de metodologia científica. Dentro de um trabalho de metodologia científica, fazendo uma apresentação sobre metodologia científica, eu preciso mostrar para o meu professor que eu entendo o que são as normas da ABNT, quais são as normas vigentes. Então, o emissor, que é você sempre vai se adequar com o conhecimento de acordo com o seu receptor. Então, essa comunicação, essa estrutura aqui é a base. Mas se você está apresentando, por exemplo, um trabalho de extensão em que você vai para a comunidade e você vai falar com pessoas que não têm conhecimento técnico, você precisa adequar o seu diálogo àquela comunidade que vai receber o seu trabalho. Se você está apresentando um trabalho científico como um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, você precisa adequar a sua linguagem para termos técnicos, porque o próprio nome está falando. É um trabalho científico, é uma ciência onde houve pesquisa, investigação. Então, você precisa apresentar como você conseguiu aqueles dados. E aqui a gente não está falando de achismo, do que eu acho, do que eu penso. Não, um trabalho técnico é um trabalho onde houve uma investigação. Então, sempre essa é a estrutura base. E aí eu gostaria que vocês digitassem no chat, porque nós aprendemos com repetição. Qual a estrutura base da comunicação? Emissor, mensagem e receptor. A partir desses três pontos é que eu vou adequar a minha conversa. Se eu vou falar, por exemplo, de oratória para professores, a conversa vai ser totalmente diferente. A Natália me perguntou o que fazer quando dá um branco na hora de falar. Natália, eu vou guardar a tua mensagem e nós vamos falar sobre ela um pouquinho mais na frente, tá bom? E aqui eu já faço uma abertura que seria nós não atravessarmos o nosso raciocínio
exatamente para nós não termos uma mensagem fracionada. Então, se você tem um momento adequado para falar aquilo, você vai aguardar aquele momento, porque imaginem só, eu começo a conversar com vocês, imaginem que vocês são amigos. Vocês precisam contextualizar a amiga do babado. O babado que vai acontecer. Amiga, eu tenho um babado para te contar. Então você começa a contextualizar. Ontem eu fui em tal lugar, com tal pessoa, a tal hora, aconteceu tal situação. Você não sabe o que aconteceu. Então, você está contextualizando esse acontecimento. Então, tem início, meio e fim. E da mesma forma, um trabalho. Ele precisa ter início, meio e fim. Nós vamos falar dessa estrutura também. Professor Tiago, então, a oratória no ambiente acadêmico é uma competência essencial. Vocês podem observar, e aqui, vocês não precisam acreditar em mim. Vocês vão fazer um estudo de campo. E eu vou propor isso para vocês. Façam um estudo de campo. Quem são as pessoas que são convidadas, via de regra, para falar na sala de vocês? Quem são as pessoas que são convidadas para serem representantes de turma? Que todo mundo da sala aponta, não, é a Maria, é a Joana, é o João, é o Carlos. Quem são essas pessoas? Quais habilidades essas pessoas apresentam para elas serem sempre indicadas como a que vai apresentar o trabalho, como a que vai representar a turma, a que vai falar com a direção em nome da turma, a que vai falar com a coordenação em nome da turma, a que vai representar a turma perante o professor, ou em demais situações. Quem é a pessoa que vocês sempre apontam como sendo a escolhida? É a pessoa que fala bem, é a pessoa que se posiciona. Significa que ela fala perfeito, sem nenhum erro? Não, mas que ela consegue transmitir o pensamento em mensagem, verbalizar o pensamento. E eu sei que muitos de vocês têm ideias maravilhosas, mas não conseguem externalizar. E sabe qual que é o problema? Vocês acreditam que oratória é dom, mas oratória não é dom, oratória é treino. E sabe como é que vocês vão começar a treinar? Parando de ser as pessoas que seguram a cartolina e começando a ser a pessoa que fala. Começando a ser a pessoa que levanta a mão durante a aula, a pessoa que fala, professor, eu quero fazer uma pergunta, mesmo quando a barriga está embrulhando, o coração está palpitando, e eu falo para vocês que eu já fiz inúmeras apresentações, não, nunca contabilizei, mas foram inúmeras as apresentações, tanto na vida profissional, quanto na vida acadêmica, quanto como professora, mas eu ainda sinto essa ansiedade antes de começar a falar. E existe treino para isso. Nós podemos treinar a nossa respiração. E eu fiz exatamente isso hoje, antes de começar a minha fala com vocês. Porque esse sentimento de ansiedade, ele é um sentimento que nunca vai nos abandonar. Porque assim como a alegria, assim como a tristeza, assim como o medo, ele é um sentimento natural, mas ele não pode nos dominar, nos paralisar e nos impedir de apresentarmos um trabalho, de apresentarmos uma ideia, de apresentarmos uma palestra, de fazermos um discurso, de representarmos a nossa turma. E é por isso que é treino, não só a fala, mas também tudo o que envolve a nossa oratória. Tá? Então, dentro do ambiente acadêmico, nós podemos usar a oratória para muitas coisas, desde o nosso dia a dia até mesmo para seminários, defesas de TCC, o tão temido TCC. Nossa, gente, sou coordenadora aqui do curso de Direito estou coordenadora do curso de Direito da Faculdade Unibras Maranhão, e nós tivemos turmas que os alunos não queriam apresentar um TCC, um medo, muito medo, e eu entendo esse medo, mas quando eles apresentaram, sabe, o sentimento assim de orgulho que eles enfrentaram um desafio, mas esse TCC, ele é uma etapa necessária, é uma etapa que vai mostrar para você que é um desafio vencível. E sabe como vencer esse medo? Treinando, lendo, conhecendo. E quando você tem conteúdo, você tem conhecimento, e aqui a gente parte para o pilar técnico, você consegue conversar sobre qualquer coisa. Você consegue conversar sobre diversos temas. E aí eu já
peço para vocês, façam uma proposta aqui, coloquem aqui 2, 3 temas a respeito de alguns assuntos. Claro que se vocês colocarem coisas técnicas, talvez eu não consiga falar, mas algo improvisado aqui para eu conversar sobre esse assunto com vocês, mostrando que quando nós temos conhecimento técnico, um conhecimento profundo, e é que eu já pego aqui a minha armadura de professora e falo sempre para os meus alunos: princípios são chatos de estudar, são, mas eles se chamam princípios não por uma razão. Porque princípio é aquilo que vem antes, eles são os pilares. E aqui não só no direito, em tudo. Nós precisamos aprender os princípios e esses princípios vão. Quando nós entendemos ele de forma macro, nós conseguimos abordar e falar sobre vários assuntos. Claro que talvez não com uma densidade técnica tão grande quanto quem estuda isso de forma específica, mas você consegue conversar sobre aquilo. E que os memes diriam que é o dom da gambiarra comunicativa. Tendo conhecimento, a Edilene falou, no assunto fica mais fácil, com certeza, Edilene. Obrigada, Tainá. Obrigada, Joana. Através dessa aula, estou me sentindo mais confiante. Jéssica, você está se sentindo confiante? Imagina só no dia que você vencer a sua primeira barreira e falar em público. Eu quero que você me mande depois lá no Teams, falando, professora Dara, eu apresentei um trabalho, talvez não fique perfeito, mas não é para ser perfeito, é para você se desafiar e começar. E outro dia, uma aluna falou: Nossa, professora, eu queria falar bem igual a senhora. Eu brinquei com ela, eu falei. Pois é, eu treinei desde a escola. As professoras diziam que eu conversava demais, eu já estava treinando a minha oratória. E a técnica de contar coisas que me aproxima de vocês também é uma técnica de oratória. É, eu chego para vocês em coisas que nós temos em comum. E o medo é uma coisa que todos nós temos. Então, às vezes, vocês olham pessoas apresentando bons trabalhos e acreditam que elas não sentem medo, mas nós sentimos também. Podem perguntar aqui para todo mundo que apresenta, a professora Michele, que está aqui, eu tenho certeza que ela também ainda sente um frio na barriga quando ela vai apresentar e ela fala muito bem. E ela faz isso todos os dias. Mas ela treina e ela vai apesar do medo. Professor, o senhor pode passar? E aqui a gente vai para um pilar muito importante, que são os erros comuns na apresentação acadêmica. E aqui eu já vou puxar a orelha de vocês. Primeiro, leitura de slide. Slide é para serem pontos, é para serem tópicos para te guiar, porque nós não podemos confiar na nossa cabeça que nós vamos lembrar de todos os tópicos. Eu estou aqui do lado é, com uma folha. Eu anotei alguns pontos. Eu não estou lendo isso. Mas se porventura me der o branco, que foi exatamente o que a nossa aluna perguntou anteriormente, o que que eu vou fazer? Então, eu vou respirar, porque eu parto do pressuposto que vocês estudaram o que vocês estão apresentando. Que vocês não confiaram no dom de vocês, mesmo quem acredita que tem um dom da oratória, que eu tenho certeza que vários aqui têm, mesmo quem se considera um bom orador, você não pode ir simplesmente a fazer uma apresentação sem ter um estudo prévio. Porque nós conversamos anteriormente que fala bem quem sabe o que fala. Então, você consegue apresentar com uma densidade quando você tem domínio do conteúdo, certo? E o slide é para ele ser pontos de auxílio. Então, no seu slide, ele não vai estar todo o seu texto. Tem alunos que chegam e eles apresentam o trabalho, e aqui eu vou compartilhar o meu. Eles apresentam o trabalho assim, lento. Se fosse para ler o slide, o professor tinha pedido um material em PDF para vocês enviarem. Mas se ele colocou a atividade como sendo uma exposição de ideias, seja um seminário, seja um simpósio, ele quer trabalhar com vocês esse pilar essencial da comunicação, da oratória. Então, o professor, ele está focado no conteúdo, sim, mas ele está focado principalmente em desenvolver de você essa habilidade, porque o professor entende que essa habilidade independente da área, ela é necessária. Então, você não vai ler o slide, o slide vai ser um auxiliador caso você dê um branco. Você vai lembrar, você vai ter um mapa te guiando, pontos específicos. Se você começa a ler slide, a primeira coisa que acontece,
você perde credibilidade. Porque o que que a tua audiência, que no caso dos trabalhos acadêmicos é uma banca examinadora, no caso de TCCs, ou os teus colegas de sala? Eles vão acreditar que você não estudou, embora você tenha estudado. Então, por que que eu vou me doar? Por que que eu vou dar o meu tempo prestando atenção em você, se você sequer estudou a temática? Porque eu posso ir assistir um vídeo do YouTube sobre o que você está falando de uma forma muito mais interessante. Eu posso buscar esse conhecimento de outra forma. Então, no momento em que você começa a ler, é um ruído, porque você perde completamente a atenção dos seus pares. Você precisa aprender essa atenção, principalmente no mundo tecnológico onde nós estamos, em que nós estamos competindo com os smartphones. Então, se você começa a ler, o teu amigo revira logo o olho e vai abrir o TikTok, o Instagram. Então, o slide ele é para auxiliar e ele é muito importante, muito. Por quê? Porque quando você não leva um material, você passa duas impressões. Uma que você não se preparou para aquele momento, e a segunda é que você não perde o time. Você segue uma ordem cronológica de apresentação, então não se perde. O segundo erro é uma postura insegura. E aí eu tenho uma professora na faculdade que ela brinca, né? Ela fala para os alunos, vocês ficam grudados nos quadros igual umas lagartixas. Ela quer dizer que vocês ficam, parece que querem entrar na parede quando estão apresentando o trabalho para não serem vistos. Só que vocês estão chamando mais atenção e passando insegurança. E essa insegurança todos nós temos, mas nós precisamos dominar. Então, uma técnica aqui é você marcar um ponto, né, em que você vai se apoiar. Então, nesse ponto, por exemplo, você vai marcar, você pode se movimentar para um lado para o outro como se fosse uma caixa. Então, você pode se movimentar, mas você nunca vai ficar se balançando assim. Por quê? Porque você vai incomodar quem está te ouvindo, e isso você vai novamente perder a atenção e passar insegurança. Você pode estar tremendo, e aí vocês fazem um erro, vocês acham que levar um papel vai fazer com que vocês sintam menos medo, mas o que que vai acontecer? O papel vai ficar assim, e todo mundo vai perceber que vocês estão com medo. Se vocês não tiverem com esse papel, e o objetivo da academia, como o próprio nome está falando, é treino. Então, a faculdade está treinando vocês para o mercado de trabalho. Quando vocês estiverem na frente do cliente, vocês não vão estar com o papel. Então, vocês precisam quebrar essas barreiras na faculdade. Esse é o momento. Ai, mas os meus amigos vão sorrir de mim. Estão todos no mesmo nível, todos no mesmo barco. Todos estão no mesmo momento. Então, você precisa focar no seu objetivo final, que é o quê? Se tornar uma oradora melhor. Então, dentro dessa caixa, você pode se movimentar, gesticular, mas as suas mãos nunca podem ficar tão altas para cobrir o seu rosto. Elas precisam sempre ficar nesse padrão. E aqui você pode ir para um lado, para o outro e ter pontos de acessos. Um outro erro é a falta de estrutura. Então, é uma apresentação sem início, meio e fim. Eu começo a contar a história pelo final. Ninguém vai entender nada. Eu preciso ter um diálogo que coadune, que ele tenha uma sequência. Imagina só você começar a assistir uma série na Netflix, na Apple TV. Você começa a assistir uma série pela última temporada. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas eu não assisto novela há muitos anos, eu não assisto televisão aberta. E aí, outro dia eu estava na casa da minha mãe e a minha mãe estava assistindo uma novela. E aí eu ficava do lado dela: Mãe, ela é do mal? Ela é do bem? Quem é ela? O que que ela vai fazer? Esse é marido dela? Por quê? Porque eu peguei uma apresentação da novela do meio para o fim. Então, de fato, não vou compreender. Então, vocês precisam, na organização do trabalho de vocês, ter o início, meio e fim. Acredito que todos vocês passaram pelo Enem. E lembra daquela estrutura da redação? Introdução, desenvolvimento e conclusão? Vocês precisam ter a mesma estrutura para tudo que vocês irão falar. Então, vejam só na minha apresentação de hoje. Eu iniciei com o conceito, o que é oratória, a importância da oratória.
Eu estou desenvolvendo os erros e as técnicas de oratória, e ao final eu vou concluir com as vantagens. Então, ela tem uma estrutura inicial, um meio, que é um desenvolvimento, e uma conclusão. Imaginem só se eu dou boa noite para vocês agora. A minha apresentação não tem uma conclusão, ela não tem um fim. Ela vai ficar uma coisa pela metade. Sabe quando a gente assiste aquele filme que tu fica assim, e aí, o que que aconteceu? Porque vai ter parte 2? A apresentação, ela não pode, nós não podemos deixar esse sentimento nos nossos receptores na nossa apresentação. Então, dentro de um trabalho acadêmico, qual é o objetivo do trabalho? Então, vamos imaginar que o professor, ele passou aqui uma temática acerca de, vamos pensar, de história, por exemplo. Ele quer que vocês falem sobre determinado momento da história. Vamos trazer aqui num contexto recente, a pandemia, né, da Covid-19. Então, dentro de um trabalho, o início, eu vou contextualizar o que foi a Covid. E aí, um elemento muito importante e que engrandece a fala de vocês são dados. Se eu trago para vocês percentuais, e isso não é o que eu acho, não é, e aí já vou falar o que empobrece a fala de vocês e passa amadorismo. Se eu trago para vocês um dado de, por exemplo, entre 2020 a 2022, ocorreram cerca de, estou falando um dado hipotético, eu não tenho acesso a esse dado. Ocorreram é, cerca de mais de 1 milhão de mortes oriundos da Covid-19. A Covid-19, esse é um dado emitido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, veja só, não é um dado que eu criei, é um dado com uma base científica. A OMS é um órgão mundial da saúde, certo? Aí eu continuo. A Covid-19, de acordo com a OMS, que foi quem deu a nomenclatura, é reconhecida, é denominada como. Aí vocês vão falar o nome do vírus, a doença. Início, estou iniciando. O desenvolvimento, vocês podem falar quais foram, por exemplo, as ações para a contenção da Covid-19. E, ao final, vocês podem concluir o reflexo da Covid-19, aí dependendo do contexto, na economia, na política, na saúde, no direito, depende do núcleo do trabalho de vocês. Então, vocês vão estruturar. Por outro lado, o que empobrece? Eu participei de uma banca de trabalho de conclusão de curso onde estava falando sobre Lei Maria da Penha. E o aluno que estava apresentando, ele falou que a dependência emocional e econômica era um fator que influenciava para as vítimas de violência não denunciarem os seus agressores. Parece um dado bem interessante. Mas dentro de um contexto científico, eu preciso saber de onde ele tirou esse dado. Ele tirou de quê? De entrevistas do IBGE, ele analisou processos e a partir da análise de processos, ele tem uma estimativa de que um percentual de mulheres que foram ouvidas em sede da justiça declararam isso. De onde que ele tirou aquela informação? Então, vejam que num contexto da academia, contexto de trabalho acadêmico, eu preciso trabalhar com dados sérios. Eu não posso falar para vocês que 90% das pessoas que dominam a oratória, elas ocupam os melhores cargos de trabalho. Por quê? Eu nunca fiz esse estudo, eu nunca li esse estudo. Então, usar termos como eu acho, como a maioria, que são termos muito jornalísticos e são usados muito pelo jornalismo em manchetes, mas o objetivo deles é chamar a atenção de um público geral, de um público mais leigo, é muito válido. Mas eu estou falando que eu estou dentro de uma academia. Eu estou falando que eu estou dentro de uma universidade, de uma faculdade. Então, aqui vejam, a minha mensagem precisa se adequar com o meu receptor. E quem é o meu receptor? Acadêmicos.
Quem é o meu receptor? O meu professor. Quem é meu receptor? A banca avaliadora do meu TCC. E dando continuidade, e esse dando continuidade aqui é um gancho. É um gancho que traz a ideia de continuidade. Então, dentro dos meus trabalhos, por exemplo, também quando eu estou escrevendo, eu preciso utilizar esses ganchos para continuar a ideia, para continuar desenvolvendo a ideia. Ou também um gancho que mostre o contrário. Então, por exemplo, por outro lado, doutrinadores, por outro lado, a literatura minoritária entende que esse efeito é isso, isso, isso. Eu trouxe uma ideia e eu estou falando que tem uma ideia opositora a ela. Então, eu estou trazendo oposições. Então, para eu mudar o contexto, para eu mudar o segmento do que eu estou falando com vocês, eu tenho que usar esses ganchos. Para as pessoas saberem que eu estou mudando de página. É como se eu estivesse acabando um capítulo da série e indo para um outro. Para vocês entenderem que agora a gente está partindo para um outro momento. E que momento é esse? Um outro erro. E que erro é este? Fala acelerada. Eu entendo que vocês estão nervosos quando estão apresentando os trabalhos. Eu entendo, e eu entendo que, como eu falei para vocês, eu passo por isso também. Mas a fala acelerada vai te deixar muito mais nervosa e vai ser um ruído. Quem está do outro lado, ao final, vai falar para você assim: eu não entendi nada. Você pode falar de novo? Então, nós precisamos treinar essa fala através de exercícios de respiração. Inspira, segura, respira. Inspira, segura, respira. Vocês podem utilizar isso antes da fala de vocês. E a nossa boca, ela é um músculo, assim como vocês vão para a academia malhar o bíceps, o tríceps, o quadríceps, vocês precisam também, se quiserem ser bons oradores, treinar o músculo da boca. Então, se eu falar muito com a boca muito fechada, as palavras não vão sair, vai ser mais difícil compreender. Então, eu preciso ter uma gesticulação em que vocês compreendem melhor a minha fala. Eu tenho um advogado que eu admiro muito, que é o doutor Bruno Guilherme, que ele esteve inclusive em um curso um curso que eu promovi recentemente, da área do direito, e para mim ele é um exímio orador. E ele falou para mim: "Dara, você fala muito bem que se eu mutar o seu áudio, eu vou conseguir se você mutar o seu áudio, qualquer pessoa consegue fazer a leitura do que você está falando, né?" Ele quis dizer que eu gesticulo a boca bem, mas existem pessoas que, com medo de falar, e talvez é o caso de alguns de vocês, falam com a boca tão fechada que você não consegue entender. Então, abrir a boca e gesticular as palavras, falar letra por letra é muito importante. E uma técnica que vocês já devem ter visto em vários lugares, todo mundo que fala de oratória, é usar a caneta na boca, porque assim você pode falar o alfabeto inteiro, e eu fiz isso antes de começarmos aqui, porque as suas palavras, a sua língua, a sua boca, ela vai estar mais maleável para falar. Tem dias que eu até brinco, eu falei: "Nossa, hoje parece que eu acordei gaga", porque tem dias que quando eu acordo e começo a falar, assim, sem treinar, eh, as palavras saem atropeladas. E tá tudo bem. Mas o que que eu faço? Eu volto e falo: "Não, aí eu preciso fazer algum treino, alguma coisa em relação a isso para melhorar". Outro ponto importante, tomar água. Então, se você está apresentando um trabalho, não tem problema nenhum você dar uma pausa para tomar água. A água, ela como ela está numa temperatura diferente do seu corpo, o nosso corpo, quem é da área da saúde sabe, ele é mais quentinho, a água que ela é mais fria, ela muda inclusive o teu estado emocional. Pesquisas apontam, e aqui é um gancho que demonstra, conhecimento,
Pesquisas apontam, inclusive, que a água, se você tomar uma água no momento de estresse, enquanto você toma água, você consegue racionalizar melhor para não tomar decisões de forma precipitadas. Então, eu sempre recomendo que pessoas que trabalham em atendimento ao público tenham água do lado. Porque enquanto aquela situação está se desenrolando, uma situação estressante, você toma uma água, respira, com certeza você vai dar uma resposta melhor para aquela outra pessoa. Quem tem dicção ruim? Agora vou ler algumas perguntas aqui antes de nós passarmos para o próximo slide. Alguém anônimo falou: quem tem dicção ruim faz o quê? Quem tem dicção ruim, dependendo do nível, vai precisar procurar um profissional, né, um fonoaudiólogo, ou, dependendo do tipo de dicção, treinos como esses da caneta, de falar, por exemplo, ai, ou uei, ou a, que são treinos que vão melhorando a forma como nós vamos falando, ela vai trabalhando a tua musculatura e vai melhorar a tua dicção. Mas existem situações que são recomendado um acompanhamento com um profissional, porque aí já não depende só desses treinos mais leves, mais recomendados. Mas mesmo para quem tem uma boa dicção, esses treinos são ideais. Deixa eu verificar se tem outra pergunta para eu responder. Dica para quem tem vícios de linguagem. Perfeito, Maria Jéssica. Para quem tem vícios de linguagem, você vai se gravar. Você vai se gravar e porque se você sabe que você tem vício de linguagem, você já está um passo à frente de muitas pessoas que sequer percebem que tem vício de linguagem. Às vezes a pessoa tem um né, não para, um aham, são várias espécies de vício. Quando você se grava, você vai identificar. E aí o que que você vai fazer? Vai contabilizar quantas vezes você utilizou aquele vício de linguagem, né? Depois disso, você vai se gravar novamente naquele mesmo contexto, com aquela mesma fala, e você vai, se percebendo, não repetir esses vícios. Como assim, Dara? Então, vamos imaginar que você vai gravar e vai falar um resumo do que você aprendeu no curso de férias da Unibras acerca de oratória. Você grava 1 minuto, pode ser no áudio do seu celular, pode ser na câmera, como você preferir. Durante esse 1 minuto, você vai contabilizar quantos nés, quantos porquê, quantos o vício que você tiver. Depois você vai escrever todo o seu diálogo e você vai tentar reproduzir ele novamente, cortando os vícios. Então, você vai escrever e a partir dessa escrita, você vai cortar, vai fazer um xizinho no né e vai reler o texto sem os nés, por exemplo. E você pode fazer isso várias vezes. E pode procurar palavras para substituir os nés, porque muitas vezes é falta de vocabulário. Muitas vezes você pode utilizar o né, por exemplo, no lugar do né, você pode falar mas, porém, porque, e aí parte de uma busca por termos semelhantes. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava escrevendo meu TCC na época da faculdade, há alguns anos atrás, não vou falar quantos para vocês não descobrirem a minha idade, mas a busca que eu mais fazia na internet era de um site chamado Sinônimos, para eu utilizar os sinônimos como gancho para não ficar redundante o meu texto e para eu sempre abrir as falas com uma terminologia diferente. Por exemplo, ademais, contudo, conforme dito em momento pretérito, conforme esposado pelo doutrinador, consoante as lições, então sempre utilizando palavras semelhantes para eu falar a mesma coisa. Então, o vício de linguagem, muitas vezes, é uma ausência de vocabulário para substituir aquela palavra por outras. Bom,
Eu não. Devem ter outras perguntas, mas não consegui localizar aqui no chat. Eu vou seguir. Caso vocês tenham mais, podem ir enviando. Professora Michele, se a senhora quiser me auxiliar também, encontrar alguma pergunta para a gente ir conversando aqui ao longo, porque minha ideia é me aproximar realmente de vocês, é ouvi-los e trazer. Não adianta eu trazer uma mensagem que vocês não possam utilizar. Lembram? Senão vai ser um ruído. Vocês vão ter uma informação guardada numa caixinha que não vai servir para a vida prática. E nosso objetivo aqui na Unibras é que vocês desenvolvam conhecimento dia a dia e o conhecimento aplicável. Não só um conhecimento teórico, o conhecimento teórico também, mas um conhecimento de outras habilidades que vocês possam utilizar na vida acadêmica, na vida profissional, porque nós estamos preparando vocês para o mercado de trabalho. Professora Dara, muitos Oi, elogios professora Michele. aqui. Estou aqui acompanhando o chat, né? Muitos elogios aqui. E aí, a Ana Júlia, ela faz uma pergunta aqui. Sou uma pessoa que falo muito, tenho um excelente desenvolvimento na fala, mas ao apresentar com nervosismo e medo, não consigo prosseguir. Nesse contexto, qual o modelo ideal para fazer uma apresentação favorável sem medo ou nervosismo? É Ana Júlia, não é isso, professora? Ana Júlia. Ana Júlia, nós falamos anteriormente que o medo ele é um sentimento natural. Se nós formos olhar em nossa evolução do ponto de vista biológico, o medo ele foi feito para nós fugirmos. Então ele nos acompanha, né? No entanto, esse medo ele precisa ser controlado. E uma forma de você controlar o nervosismo, você pode treinar. Porque quanto mais você treina, mais você se sente confiante. Então você vai para aquele trabalho sabendo que você estudou, que você deu o seu melhor. E imaginar que aqueles seus colegas é o teu espelho que tu treinou ali na frente do teu espelho. É o teu espelho ou não tem outras pessoas. No primeiro momento, você pode tentar olhar para os seus amigos de uma forma, de uma altura um pouco mais alta, que você não vai observar os olhos deles necessariamente. Porque quando nós estamos nervosos, nós tendemos a interpretar as coisas de uma forma diferente do que elas realmente são. Às vezes, nosso colega, ele está pensando em outra coisa, no problema dele, na briga que ele teve em casa, no boleto que ele tem que pagar da Nubank, e você, por estar nervosa, acredita que ele está te julgando. E aí você fica mais nervosa, porque todos nós temos medo de julgamento, é natural, vivemos em sociedade. Mas quando você procura um ponto de apoio para estar olhando e vai mudando sempre os seus pontos, você não foca em alguém só e você consegue dominar aquele lugar com mais facilidade. Então, primeiro lugar, treino. Em segundo lugar, se ainda assim você fizer o treino, fizer os exercícios de respiração, e aqui abro um parêntese para os exercícios de respiração. Existem hoje, já existem há muito tempo, mas hoje é mais falado, de alguns óleos essenciais que te acalmam. Então, você pode, por exemplo, fazer suas respirações com esses óleos. Se ainda assim você continuar com medo, você vai falar para si: eu estudei, eu sou capaz e eu vou dar o meu melhor. Dar o seu melhor significa que não vão acontecer erros. O perfeccionismo ele nos atrasa muito. Ele nos aprisiona. Então não vai ser perfeito. Eu estou gravando a minha fala com vocês. E pode ter certeza que por mais que vocês estejam gostando, ao final eu vou encontrar alguns erros. Talvez vícios de linguagem, talvez momentos que eu deva ter falado com um pouco mais de ênfase, um pouco mais devagar. E o que que eu vou fazer? Eu vou buscar na minha próxima palestra, na minha próxima aula, falar um pouco melhor. Então você deve treinar e todas as oportunidades que você tiver, você deve falar. Porque assim o teu corpo vai se habituando. Quem é da psicologia sabe que dentro da psicologia existe a psicologia do enfrentamento, que são técnicas que você vai enfrentando o seu próprio medo. Então, eu brinco aqui no escritório com o pessoal que trabalha comigo, eu falo que o problema ele pode ser grande, ele é um elefante. O elefante, muitas vezes, dependendo da porta, ele não entra. Mas a gente pode cortar o elefante em várias etapas, em vários pedaços. E entre a perna do elefante,
entre o braço do elefante e entre a cabeça do elefante. Então, nós podemos fatiar os nossos problemas, os nossos medos em pedaços. O que depende de mim? Depende de mim estudar o conteúdo, depende de mim estudar um pouco mais sobre oratória, quem sabe fazer um curso mais intensivo, um curso intensivo. Esse aqui é um início. Pode ser um início que está trazendo para vocês uma nova percepção sobre a importância da oratória. Mas vocês podem procurar professores para fazer acompanhamento, técnicas, aqueles que precisam realmente de um acompanhamento de um profissional especializado, pode ser um início para buscar, mas sempre se coloquem em situações que vocês vão poder conversar. Conversem, expliquem aquele conteúdo para o irmão de vocês, para o filho de vocês, para o namorado, para o esposo, que vocês vão se habituando com aquilo. E aí eu já abro um parênteses, que é um erro muito grande, vocês ensaiarem uma fala. Sabe por que que é um erro? Porque na hora que vocês estiverem nervosos, vai dar o branco. Sabe quando é que dá o branco? É quando você decorou. E você não precisa decorar. Você precisa formular ideias e apresentar e defender. Então, quando eu tenho essas ideias centrais, claro que eu vou ser os pontos que eu vou seguir. Mas a partir desse ponto eu vou desenvolvendo essas ideias. E aí que está o conhecimento, o estudo prévio, que é um pilar necessário. Respondi sua pergunta? Acredito que sim, professora. Professora, vários elogios aqui, falando aula maravilhosa, né? Ai, que ótimo. E aí, professora, tem uma questão aqui que foi passando outras, eu acabei perdendo aqui, que eu achei super interessante. Deixa eu ver se eu localizo. Aqui, como Enquanto você. perder, como perder o medo do microfone? Eu acho que essa é importante, né, professora? Sim, sim, sim. O microfone, ele, na verdade, é um potencializador da sua fala. Eu, como professora, posso falar para vocês, que é uma dificuldade muito grande falarmos com uma sala cheia. Não só pela altura e sobre o desgaste das tuas cordas vocais que você tem, mas porque quando ela vai ter um ruído, quem está lá atrás não vai conseguir entender a minha mensagem. Então, eu vou ter um ruído aqui nessa falha. Eu sou emissora, o meu receptor está tendo dificuldade por conta, literalmente, de um ruído, que é o barulho que existe entre a gente. Então, o microfone, ele é um potencializador da minha voz. O microfone não é para eu falar em cima dele, é para eu colocar ele numa posição, ele foi feito exatamente para projetar a minha voz. É eu falar em uma posição que vai, numa posição adequada, mais ou menos aqui nessa altura, que ele vai projetar o que eu estou falando para chegar em outras pessoas que estão um pouco mais distante do emissor. Então, ele é um potencializador, ele é um amigo para você. Mas eu entendo que quando você está nervoso, o teu corpo está tremendo, então você acha que você vai derrubar o microfone. O que você pode fazer é na sua casa, quando você estiver treinando, se você não tiver um microfone, que eu acredito que a grande maioria não tenha, eu não tenho, por exemplo, mas você vai segurar qualquer objeto que se assemelhe, o seu celular ou qualquer coisa que seja, e você vai ficar segurando ele nessa posição. Então, você vai se habituar com algo na sua mão, e a partir disso, você pode ir trabalhando a outra mão para falar. E você, quando estiver com o microfone, vai verificar que ele não é para você falar mais alto. Ele é simplesmente para potencializar o tom da tua voz. Você não precisa gritar no microfone, você não precisa aumentar. Pelo contrário, o microfone é justamente para você não precisar gritar, para você não precisar falar tão alto e a tua mensagem vai chegar de uma forma muito mais profunda até os teus receptores. Acredito que talvez tenha respondido a sua pergunta. Ah, um outro ruído de mensagem é o falar talvez, acho, não. Por quê? Descredibiliza tudo que eu falei. Você tem outras formas de informar ao teu receptor que você não tem conhecimento total sobre aquilo, mas sem falar eu acho. Você pode falar, por exemplo, iremos pesquisar, analisar e dar uma devolutiva.
Eu acredito que nesse momento eu não tenha a resposta adequada para a sua pergunta, mas eu me comprometo em momento futuro trazer. Eu não passei para vocês algo informal. Eu estou me comprometendo com clareza, eu estou me comprometendo sem anular tudo aquilo que eu falei. Ah, um ponto também importante é o ler, é a leitura. E não só a leitura de técnica que vocês têm na faculdade, porque eu sei que vocês leem bastante, eu confio no potencial de vocês, mas ler outros tipos de livro. Ler sobre história, filosofia, literatura, até romance, se você gostar. Toda leitura ela é bem-vinda, até de gibi, se você gostar. Porque na leitura você vai aprendendo, tendo vocabulário para falar em qualquer momento. Aquelas palavras, elas vão ficar internalizadas, em algum momento você vai conseguir utilizar. E sempre que aprender uma palavra nova, tentem, na próxima oportunidade que tiverem de falar, de colocar essa palavra no meio. Eu lembro que no meu primeiro período do curso de Direito, eu aprendi a palavra odiernamente, que significa atualmente. Mas odiernamente é muito mais bonito. E todo estudante de direito, que os estudantes de direito aqui vão conseguir me confirmar, querem falar bonito. E toda oportunidade que eu tinha, eu falava odiernamente ou escrevia. E isso começou a fazer parte do meu vocabulário, da minha escrita. Então, nesse momento, vocês precisam aprender uma palavra e usar ele, porque senão ele vai ficar, o teu cérebro vai acreditar que aquele conhecimento não é importante e ele vai jogar fora. Concluindo esse momento, a Paula Daniele, aqui já lendo mais um comentário, ela falava: o que me ajudava muito nas apresentações foi sempre enxergar os pontos. Companheiros de sala, como apoiadores e parceiros de apresentação. Excelente, Daniele. É importante você ter esse grupo que te coloca para cima. Pode ser um grupo, pode ser uma pessoa só. E se não tiver, tá tudo bem, é você. Que vai falar, tá tudo bem, pode ir, eu tô aqui. E se você errar, tá tudo bem. Sabe algo que vocês devem levar para a vida, não só em relação à oratória. Quem caminhou 10 metros fez muito mais do que quem queria fazer uma maratona e não fez. O último lugar de uma corrida, ele é o primeiro lugar de quem desistiu. Então, muita gente gostaria de falar, de ter oportunidade, mas por medo, por vaidade. E claro, aqui eu estou excluindo os casos de pessoas que realmente têm traumas psicológicos oriundos disso e precisam de um auxílio profissional. Eu estou falando, não estou falando destes casos. Você errou na sua fala, mas você foi e tentou, então você já venceu. Venceu quem queria ir e por medo não foi. Então, nossa batalha é conosco, é com os nossos monstros internos todos os dias. Professor, o senhor pode passar o slide, por gentileza? A estrutura ouro, né, para as apresentações. E aqui no meu slide, esse nome ouro, ele também é uma técnica de oratória no seguinte sentido. Quando eu falo que eu tenho uma estrutura ouro, eu estou trazendo para vocês como algo diferente, algo que vocês devem validar, porque o ouro, ele transmite isso, ele transmite riqueza, ele transmite alguma coisa importante, ele tem uma certa imponência à própria palavra. Então, quando eu falo que eu vou apresentar uma estrutura ouro, vocês já se interessam. Então, são recursos não só de oratória, mas também de escrita para chamar a atenção do meu emissor. E aí, hoje, nós temos dentro do marketing, por exemplo, profissões que são copywriters, que são profissionais que eles buscam as melhores palavras para mostrar em anúncios, em publicidades de marketing. Então, algumas palavras fazem total diferença. Gramaticalmente, a gente é uma palavra correta, certo? Mas se eu falar nós, ela não
não parece muito mais correta, muito mais imponente, dependendo do contexto? Então, às vezes, trocando uma palavra por outra, eu enriqueço o meu vocabulário. E aí eu já faço aqui uma observação, abre-se parênteses, não é falar várias palavras difíceis, porque nós aprendemos lá no início que uma boa oratória não tem nada a ver com uma comunicação difícil, mas sim com falar bem e ter essa mensagem recebida, certo? Então, vamos para essa estrutura ouro das apresentações. Primeiro, contextualizar. Quando eu estou contextualizando, eu vou estabelecer uma relevância, os problemas e os objetivos. Então, eu vou falar, meu trabalho de hoje, ele tem como objetivo apresentar os dados trazidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão acerca das medidas protetivas. Então, eu estou contextualizando o meu trabalho. E aí eu vou desenvolver. Então, de acordo com o Código de Processo Penal, o Código Penal, a Lei Maria da Penha, os dados, lembre sempre de enriquecer com dados, com informações de âmbito acadêmico. E aí eu estou desenvolvendo. E aí, para concluir, eu também vou usar aquele termo-chave. Portanto, a partir de tudo que foi exposto essa noite, a partir de tudo que foi abordado, nós podemos verificar que as taxas, aí eu vou falar, que os dados, vou apresentar os dados, vou concluir toda a minha ideia. Então, para contextualizar aqui, vou dar um exemplo da Lei Maria da Penha, né? Meu trabalho de hoje. Boa noite a todos. Hoje eu irei falar acerca da Lei Maria da Penha e todas as inovações trazidas com a alteração da Lei 1234 de 2026. Estou contextualizando o que eu vou falar. Então, é como se fosse o título da tua mensagem. A partir disso, os meus amigos sabem o que esperar. O que os meus amigos esperam? Que eu fale sobre as alterações trazidas a partir desta lei. E aí eu vou desenvolver. A Lei 1234 de 2016, aprovada pelo Senado Federal na data de 20 de janeiro, são dados fictícios, tá? Só para contexto, só não fazendo uma nota de rodapé. A lei federal aprovada pelo Senado na data de 20 de janeiro de 2026, ela trouxe grandes mudanças para o cenário jurídico brasileiro em proteção à mulher. Anteriormente, a lei determinava isso, isso, isso. A partir de agora, vai acontecer isso, isso. Então, os efeitos práticos são esse, esse, esse. E aí eu vou contextualizar, claro, eu vou abordar temas, eu posso trazer doutrinadores, dados, exemplos, casos reais. E ao final, então, já me encaminhando para o final, aí eu concluo um pouco mais do desenvolvimento. Então, por fim, nós podemos verificar que essa alteração ela trouxe maior proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica. O objetivo do legislador é, a partir disso, endurecer as penas para os agressores, fazendo com que eles não só sofram sanções no âmbito criminal, mas também no âmbito civil e até mesmo no administrativo. Então, nós podemos verificar que o legislador ele tem trazido uma proteção muito grande para as mulheres diante dos crescentes dados de feminicídio, de violência doméstica que tem apresentado no nosso país. Então, eu contextualizei, desenvolvi e concluí. Então, sempre que você for apresentar um trabalho, você vai abrir esse tópico e você vai colocar o que é o contexto. Via de regra, é o tema do que você vai falar. O que é o desenvolvimento? E aí você vai desenvolver todo o aparato que vai te subsidiar na tua fala. E a conclusão. Então, vejam só, eu não tenho que estar apegada em falar bonito. Eu tenho que estar apegada em falar eficiente de compreender se todo mundo que está naquela sala vai compreender o que eu estou falando. E aí, lembrando que nós precisamos adequar a nossa fala sempre para quem está recebendo, para o receptor, certo? Professor, pode passar? E a sua voz, trazendo para a temática, né, do nosso título, sua voz é a sua marca. Então, você é o principal, você é a pessoa responsável por levar aquela mensagem.
Alguém fez uma pesquisa científica, você fez uma pesquisa, um pesquisador, mas a população só vai ter acesso, a academia só vai ter acesso se alguém levar essa informação. Seja o seu professor. Vocês gostam de que professor? Do professor que ele parece que ele traz o conteúdo de uma forma tão fácil, é porque ele tem domínio de oratória e técnica de oratória, que ele faz com que vocês compreendam. Então, quando você for apresentar, você sempre tem que verificar. Pode utilizar exemplos do dia a dia, exemplos comuns, como eu trouxe aqui por várias vezes. E aí você precisa utilizar um ritmo equilibrado, nem muito devagar, para que nós não possamos deixar as pessoas com sono, nem muito rápido, para não acelerar, angustiar as pessoas, e as pessoas não vão compreender o que vocês estão falando. Eu preciso também dar pausas estratégicas para fazer o meu emissor absorver aquela ideia. Então, imaginem só, posso fazer indagações, ainda sobre a temática que nós tratamos anteriormente. Vocês acreditam, analisem só, se esta lei ela é suficiente para coibir que os agressores possam ter acesso às vítimas? E aí eu posso até usar um recurso de oratória. Eu deixo para vocês a minha indagação. Então, uma pausa estratégica. Qual o objetivo dessa pausa? Fazer com que o outro pense. Entonação para destaque. Então, vamos fazer a leitura dessa frase aqui, desse contexto. Fazendo entonação para destaque. O que eu vou destacar? O que está em negrito. A voz é seu instrumento principal de comunicação. Ela carrega não apenas palavras, mas também emoções, autoridade e credibilidade. Uma voz bem modulada mantém a atenção, transmite confiança e amplifica sua mensagem. Pequenos ajustes vocais podem transformar completamente a percepção do público sobre você e o seu trabalho. Então, vejam que numa frase eu poderia ter mantido o mesmo tom, eu mantive, mas eu dei destaque para onde estava em negrito. Então, você sempre vai destacar aquilo que você quer chamar atenção. Exemplo, é como se fosse uma manchete de um jornal, de uma notícia no Instagram, é, que você sempre olha, mais de 500 demissões na empresa tal. Qual que é a ênfase? A demissão. Porque é isso que eu quero que as pessoas prestem atenção. Então, eu vou trazer para vocês dados. 99% da sua apresentação é oratória. Então, eu dei ênfase no 99, depois eu vou explicar. Eu estou trazendo a título fictício. E um outro ponto importante é a dicção clara, é a articulação precisa das palavras, né? Especialmente em termos técnicos. Então, se eu estou no âmbito da faculdade, eu vou utilizar termos técnicos. E aí, para quem é do direito e vai ser advogado daqui a um tempo, juiz, ou qualquer área jurídica que vai seguir, eu vou contar para vocês um segredo que eu utilizo para eu me aproximar do meu público, mas para eu não sair da minha posição de autoridade. Porque é um erro muito grande você querer se aproximar muito do seu público e você pode ter o efeito contrário. Como assim, Dara? Eu quero me aproximar do meu cliente previdenciário para que ele compreenda, para que ele sinta confiança em mim. Só que o meu cliente previdenciário não entende termos técnicos, então eu preciso traduzir para ele. Mas eu não posso falar com ele tão de igual para igual que ele ache que nós estamos aqui igual, sendo que ele procura um profissional que tem um conhecimento a mais do que ele. Então, se eu simplificar muito, ele vai ter a sensação de que eu não sei. E aí é o meu segredo. Sempre que eu estou conversando com um cliente, eu falo um termo técnico e eu traduzo. Exemplo: nós iremos ajuizar a ação. Isso significa que nós vamos dar a entrada. Eu falei o termo técnico, ele entendeu que eu tenho conhecimento técnico, mas eu traduzi para a linguagem dele, então a minha mensagem foi entregue com sucesso. É como se você estivesse lendo um livro, olhasse uma palavra muito interessante, mas precisasse ir no dicionário. E depois que você vai no dicionário, traduz, você consegue entender o contexto daquele parágrafo, daquela frase, dentro do livro, dentro daquela escrita. E aquilo enriqueceu o vocabulário
do seu escritor, do livro que você está lendo, do texto científico que você está lendo, da doutrina, da literatura, mas o doutrinador, ele precisa falar técnico, por quê? Porque o público dele, o receptor dele, é um acadêmico que precisa ter termos técnicos. Então, sempre preciso adequar a minha linguagem para quem está me ouvindo. No livro TED Talks, Como Falar em Público, ele tem alguns princípios de uma boa apresentação, e lá é exposto que um dos princípios, um dos pilares, é você conhecer o seu público. Então, se eu vou para uma escola de ensino médio, eu preciso falar com os alunos do ensino médio. Então, eu preciso saber o que é um PPT. A senhora sabe, professora Michele, o que é um PPT? Eu descobri esses dias, é um PowerPoint. Eu preciso saber que tipo de rede social eles estão utilizando. Não adianta eu chegar para eles e falarem que é o Orkut, eles nem sabem o que que é. Talvez até conhecer um pouco as gírias, né, professora, que eles Exato. utilizam, né, para poder você se aproximar desse público, né? Para eu criar uma conexão, e aí seria um rapport, né? Para eu criar onde parece que a gente está falando a mesma linguagem. Sabe aquela amiga que parece que te entende? Que tudo que você fala, ela te compreende, ela te recebe? É porque você tem essa conexão, um rapport, e é isso que você tem que fazer com o seu público. Então, o que que teu público quer ouvir? O que que ele gosta de ouvir? O que que ele gosta de saber? Se eu colocar, por exemplo, um determinado tipo musical para uma pessoa que gosta de um gênero completamente diferente, ela vai se sentir incomodada. Mas se eu começo a falar com ela sobre os mesmos assuntos, ela vai gostar. E aí eu já fui avisada aqui que está acabando os meus minutos aqui. Então, Thiago, você pode passar para o próximo, por favor. Linguagem corporal. As pesquisas mostram que 60% da mensagem é transmitido pela comunicação não verbal. Postura, gesto, olhar podem reforçar ou contradizer completamente as suas palavras. Teve um caso midiático aqui, eu não vou adentrar em detalhes, da justiça, que o acusado, né, falaram que que a vítima, era um cenário de homicídio. Falaram que não encontraram o corpo da vítima e o acusado estava sendo julgado por um suposto homicídio, mas não encontraram o corpo da vítima. E o advogado de defesa falou que a vítima ia entrar por aquela porta. A intenção dele era mostrar para o júri, porque todo júri ia olhar, esperando ela entrar pela porta, era para falar: olha como vocês não têm certeza que ela morreu. Era uma técnica de oratória. Mas dizem que o único que não olhou para a porta foi exatamente o que estava sendo julgado. Ou seja, o olhar dele fez com que contradizesse toda a técnica, toda a estratégia de defesa. Então, muitas vezes, eu pergunto para você, o exemplo, a Raquel que falou aqui, que é Raquel Carvalho dos Santos, de Farmácia, terceiro período da Unibras Montes Belos. Eu falo, Raquel me pergunta, professora Dara, como você está? E aí eu falo para ela, olhando para baixo, Raquel, eu estou bem. A Raquel vai acreditar que eu estou bem? Eu estou verbalizando que eu estou bem, mas a minha linguagem corporal está de alguém triste. Assim como se acontecer uma situação ruim, eu estou super animada, super eufórica, e as pessoas vão falar: mas você não está triste com essa situação? Porque por mais que eu diga que eu estou verbalizando, o meu corpo está verbalizando o contrário. Então, essa postura estável que nós mostramos anteriormente, né? Nem para frente, nem para trás, nem ficar se balançando, porque vai perder credibilidade, ela afasta, né, a credibilidade que o meu emissor tem, então evite balançar ou transferir o peso constantemente de um lado para o outro, tente ficar parado, a não ser que você esteja fazendo uma apresentação em um palco. Aí você vai ter 3 pontos, o central, a lateral direita, a lateral esquerda, e você pode se movimentar entre eles, até para você não focar para um ponto e o teu público desse lado e desse sentir que você não está falando com eles. Então, você tem que ter esses 3 pontos para andar dentro do palco. Contato visual distribuído. Muitas vezes, você com medo, com nervosismo, fica olhando para uma pessoa, a pessoa se sente incomodada, principalmente se ela não te conhecer.
porque parece que você está encarando. Então, você precisa fazer contato visual com várias pessoas. Gestos intencionais. Então, se eu vou falar para você falar mais alto e eu gesticular levando isso aqui, o que que isso significa? Mais. Então, fale mais alto. Então, esse é um gesto intencional. É o maior curso. Eu estou abrindo a mão, que significa maior. Por que que políticos geralmente fazem os discursos com as mãos assim ou as mãos levantadas? Porque isso aqui demonstra que eu estou desarmado. Demonstra que eu estou livre, eu estou fazendo um contato visual com você, livre, então nós podemos ter esse contato só alguém confiável. Por que que o gesto de apertar as mãos significa confiança? Exatamente por isso, porque eu estou pegando para você, eu estou fazendo, eu estou tocando em você, e eu estou falando que você pode confiar em mim, que eu sou alguém confiável. A minha mão está livre, eu estou pegando na sua, estou firmando o compromisso com você nesse momento que eu estou te cumprimentando. E evitar momentos repetitivos, como algumas pessoas ficam, não se mexem muito, mas elas ficam passando a mão na orelha. Se tem anel, fica mexendo no anel, na aliança, na pulseira, no botando a mão no bolso. Então, esses movimentos, eles acabam chamando a atenção para o lugar indevido. E você tem que usar o seu corpo sempre para acompanhar a sua fala. O seu corpo, ele precisa mostrar para as pessoas que a sua fala é congruente, né? O seu corpo tem que ser congruente com o que você está falando. Então, é evitar você estar falando e você ficar nessa posição assim, de mãos para trás, que isso significa é um gesto de opressão. Geralmente, quem fica aí assim, dessa forma, por exemplo, são policiais, são soldados, são em situações mais intimidatórias. Então, se você quer se aproximar de alguém, muitas vezes até o tom da sua roupa, para os futuros advogados, quem quer fazer, vai para uma audiência de conciliação, se você quiser conciliar, cores mais claras, como branco, como azul marinho, transmitem confiança e mais proximidade. Agora, se você vai para a briga, cores como mais fechadas, como preto, vermelho, elas trazem afastamento. Eu estou numa cor aqui que ela traz, ela não chama atenção e ela mostra mais acolhimento, assim como o cabelo preso, dependendo do ponto de vista. Então, a minha linguagem corporal como um todo, ela também fala. Então, eu preciso, se eu vou apresentar um trabalho científico, um trabalho na faculdade, um menor seminário ao meu TCC, se eu vou apresentar um TCC, eu preciso ir vestido social, ainda que eu seja da área da saúde, porque eu demonstro respeito para com as pessoas que estão lá, porque é um momento solene. Se eu estou indo fazer uma apresentação de trabalho, eu preciso ir adequada. Vestir uma roupa adequada, não ir de chinelo, porque por mais que você esteja falando super bem, você está falando, arrasando, dando um show no teu trabalho, na tua pesquisa, mas você está de chinelo. e- O chinelo é para você usar em uma outra ocasião. O chinelo passa o quê? Você está despojado, é informal, é quando você está falando com seu amigo, você está na praia, você está no final de semana. Mas se você está dentro da academia apresentando um trabalho que é que as pessoas levem a sério o teu conteúdo, você precisa estar com uma vestimenta. Eu não estou falando de usar roupas caras, de comprar roupas novas, não. Às vezes é uma camiseta básica que você tem preta, branca, bem vestida, você está com as unhas cortadas, com o cabelo lavado, com a barba feita. As pessoas que vão te olhar, elas vão já te olhar um visual limpo. Então você vai passar maior credibilidade no que você está falando. Se eu chego aqui com o cabelo todo por ali, vocês talvez, a maioria de vocês que a gente está conseguindo, a audiência está no mesmo, com o mesmo quantitativo desde que a gente iniciou, vocês já teriam ido embora. Porque meu visual não estaria despertando interesse em vocês. Eu não estou falando aqui sobre beleza, eu estou falando aqui sobre linguagem corporal. Eu estou falando aqui sobre você chamar atenção e passar credibilidade acerca do que estás falando. Lembre-se que a comunicação não verbal, ela reforça ou contradiz a sua mensagem. Quando há uma discrepância, o público acredita mais no corpo do que nas palavras. Então, a forma como você está
como você se porta, o contato visual distribuído, uma postura estável, gestos intencionais e a ausência de movimentos repetitivos, ela traz maior confiança para o seu trabalho, para a sua apresentação. Professora, pode passar. Ou professor, desculpa. Então, para nós encerrarmos, eu falei para vocês que nós tínhamos 3 pontos, né? O que era oratória, os erros os erros, o padrão ouro e a estrutura, né, necessária da comunicação, que seria o nosso desenvolvimento. Agora nós chegamos à conclusão. E o que eu posso concluir com vocês? É que cada apresentação, ela é uma oportunidade de fortalecer a marca pessoal, ampliar sua rede de contatos e consolidar sua autoridade. Dentro da faculdade, vocês estão sendo vistos pelos colegas que podem ser sócios em negócios, pelos colegas que podem indicar vocês para trabalhos, grandes oportunidades, pelos professores que podem recrutar vocês para trabalhar como estagiário ou até mesmo como um contratado nas respectivas áreas. Os professores são os maiores pontos de procura de indicação profissional. E o professor procura quem? Quem aparece, quem é visto, mas da forma adequada. Aquele aluno que ele tem uma imagem corporal, uma linguagem, uma imagem, é que a gente poderia falar também sobre imagem pessoal dentro da faculdade já. Você precisa começar a construir a sua imagem pessoal dentro da faculdade. Sabe por quê? Porque quando você sai do mercado de trabalho e você vai começar a se importar com isso, você está perdendo tempo. O teu amigo que começou na faculdade, ele já sai para o mercado de trabalho preparado. Ele não vai precisar pensar mais em branding, em imagem pessoal. Ele construiu isso lá atrás. E muitas vezes ele sai com a oportunidade de emprego. Aí você fala: nossa, mas eu sou mais inteligente, eu sei muito mais, eu era muito mais dedicado, eu estudava mais. Então não precisa ser, não basta ser, tem que parecer. Tem um ditado popular, né, que fala que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, se eu chego para vocês com esse papel aqui, por exemplo, com esse papel para vocês, eu pergunto quem quer, talvez a maioria não se interesse, ele é um papel opaco, sem graça, mas talvez aqui dentro tem dinheiro. Não tem, é só papel mesmo, mas algumas situações tem. Só que ele está mal embalado. Então, vocês precisam ter essa apresentação pessoal adequada para o mercado de trabalho, porque ele está competitivo, sim, mas ele tem espaço para quem está se desenvolvendo, outros pilares e não só o técnico. Então, a oratória e a apresentação pessoal vai colocar vocês à frente, vai colocar vocês muito mais à frente. Então, essa reputação acadêmica, ela é construída através do domínio do conteúdo, de uma comunicação eficiente, de uma estrutura clara, desculpa, e uma presença consciente. Então, você vai mostrar que você estuda, você sabe, você tem domínio técnico sobre determinado tema e que você pode sim ser convidado, você pode receber oportunidades. Sabe por que eu estou hoje conversando com vocês aqui? Claro que eu recebi um convite, mas nós somos diversos profissionais que trabalhamos na Brasa Educacional, nós somos 10 unidades em todo o Brasil. Mas nas reuniões, sempre que eu tive a oportunidade de falar, eu falei. E é nessa fala que algumas pessoas te notam. Então, fale, crie as suas oportunidades. Porque se eu não aparecer e eu não falar, ninguém vai descobrir, vai sonhar. Eu falo, nossa, eu acho que fulana de tal pode falar bem e pode dar um curso aqui para mim. Não, você tem que criar as suas oportunidades e se expressar bem, ter uma boa oratória, uma boa comunicação, vai construir oportunidades, vai ser ponte para vocês terem grandes oportunidades. Acreditem no que eu estou falando. Comecem pequeno, mas comecem. Comecem falando na sala de aula, fazendo perguntas. Comecem apresentando o trabalho. Sabe aquela briga? Ah, eu não vou apresentar, não vou apresentar. Você vai ser a pessoa, eu vou apresentar. Eu apresento.
Pode deixar que eu falo. Não, eu vou lá falar com o professor. Seja sempre essa pessoa. E isso dentro do contexto acadêmico, dentro do contexto profissional, dentro de casa, você sempre vai ser reconhecida como uma pessoa que vai lá e resolve, a pessoa que representa. E você vai criando muito mais bagagem, experiência, e as oportunidades vão aparecer para você. Pode acreditar. O professor pode passar para o final. Sua voz constrói sua reputação acadêmica. O conhecimento ele abre portas e a forma como você o apresenta decide quais permanecem abertas. Então, o teu conhecimento ele vai te abrir portas por si só. Vocês já fazem parte de uma pequena parte da população que vai ter nível superior. Vocês já estão à frente. Mas se vocês quiserem ir ainda à frente, se destacar ainda mais nesse mercado de trabalho, vocês precisam começar a construir desde já, desde a faculdade. A faculdade é exatamente para preparar vocês. A faculdade tem tantas oportunidades que vocês não fazem ideia. Se vocês tivessem dimensão, noção da quantidade de oportunidades que podem ser construídas dentro da faculdade, vocês estariam vivendo ela com muito mais afinco. Mas vocês, eu sei que vocês vivem, porque vocês estão aqui numa quarta-feira que antecede o final de semana de carnaval. E minha salva de palmas para vocês. Minha admiração por todos vocês que estão aqui, principalmente os que ficaram até o final. Vocês merecem vocês merecem uma carreira bem-sucedida, uma carreira acadêmica, uma carreira profissional, porque vocês estão buscando conhecimento, vocês nunca vão se arrepender de buscar. Então, treinem, entendam que é uma ferramenta necessária, não é um dom, é treino, e você é capaz de conseguir. Você pode ser você amanhã que vai estar apresentando um curso aqui. Pode ser você amanhã recrutado para trabalhar na Brasa Educacional, para trabalhar em parceria com a professora Michele, com a professora Jéssica, com a professora Sâmia, com o seu professor. Pode ser amanhã você num simpósio, apresentando um trabalho científico, você num congresso internacional, você viajando para o exterior para levar suas ideias para a pessoa, você transformando o seu redor, ou pelo menos o local que você está. Mas tenham essa audácia de ter ideias e externar. Vocês têm muita coisa boa aí dentro de vocês que vocês, por medo ou por algum momento que vocês ouviram que vocês não são capazes, vocês não estão externando. O mundo precisa ouvir a voz de vocês e comecem a treinar desde já. Professora, eu encerro aqui e gostaria de agradecer a todos vocês a atenção. E se tivermos aí tempo, professora, e a senhora quiser ler alguma pergunta, ou se já vamos finalizar, fica por sua conta. Professora Dara, excelente aí a sua apresentação. Que delícia, né, poder te ouvir aqui. Isso que você disse, né, numa quarta-feira, às 21h41, nós com o público aqui praticamente o mesmo, né, que nós iniciamos. E se você observar, a gente observa aqui na ferramenta, nós tivemos mais de 800 participações, né? E tivemos uma permanência de audiência de mais de 300 pessoas, né? Ao vivo. Então, com muita participação, né? Você trouxe aí uma conexão com o nosso público, né? Com os nossos estudantes, sejam eles calouros, veteranos, né? Super interessados aqui nesse tema, com uma fala leve, gostosa, né, com muitas dicas, né, como aprendi aqui nesse momento com você. E aí eu gostaria de destacar algumas coisas, professora, antes da gente finalizar. Sei que nós já avançamos um pouquinho o nosso tempo, né? Mas a gente precisa destacar algumas coisas aqui quando você traz a questão do treino, né? Porque muita gente pensa, nossa, a questão da oratória, eu tinha que ter nascido, tinha que ser dessa forma, né? Mas não, se a gente treinar, né, a nossa fala, a nossa respiração, né, nós vamos conseguir avançar aí na nossa oratória. Você trouxe a questão do medo, né? E é isso, né, professora? Toda vez que a gente tem que apresentar, eu também sou aluna, né? Toda vez que a gente tem que apresentar um trabalho, a gente tem aquela dorzinha ali na barriga, aquele medo, né? Quando a gente vai entrar numa turma nova enquanto docente, né? A gente tem aquela coisa ali que nos incomoda, então isso é algo natural, né? E a gente precisa apenas administrar esse medo, né? E saber como a gente pode lidar com ele.
Então, você trouxe assim muitas questões aqui, a importância da leitura, né, para desenvolver. Teve algumas perguntas aqui no chat, né? Ah, às vezes some as palavras, né? Então, o quanto é importante a gente adquirir esse repertório, né, professora Dara? As palavras elas vão aparecer quando a gente tem um repertório, e isso também é algo desenvolvido, é algo que a gente precisa ir atrás, né? Então, você trouxe muitos pontos aqui de extrema importância que a gente precisa destacar. Queria muito agradecer a sua presença, a sua participação aqui, com os nossos estudantes, essa disposição em estar com a gente, né, em poder contribuir na vida, né, das pessoas, transformar vidas. Sabemos que a educação ela transforma vidas. Então, queria muito te agradecer por esse momento. Poderíamos ficar aqui o tempo todo, né, com tantas questões, né? Aqui foram muitas questões, muitos elogios, né? O pessoal gostou muito da sua fala. E eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui em nome da nossa diretoria. A professora Sâmia teve que se ausentar, né? E aí eu estou aqui para a gente poder fazer essa finalização com todos. Gostaria de reforçar a todos aí que a lista de presença já está no nosso chat, então não deixam de registrar a presença de vocês, tá? Já está fixada. O Tiago, né? Quero também agradecer o Tiago aí por toda a presença, né? Por nos ajudar e nos apoiar nesse momento, grande parceiro. Tiago, muito obrigada, Tiago, por estar acompanhando conosco aqui esse evento, que é muito importante para a Unibras. E aí, então, registrem a presença de vocês. Gostaria de dar outra informação sobre os certificados. Vocês sabem que nós tivemos 4 encontros, e a partir de sexta-feira, do dia 13, que são 48 horas após esse último evento, vocês vão começar a receber no e-mail de vocês. E vocês podem, para os nossos estudantes, vocês podem acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Lá no curso que você fez, vai estar também disponível, tá? Então, vocês vão começar a receber, e também no ambiente virtual de aprendizagem, vocês vão conseguir ter acesso aos certificados a partir de sexta-feira. Então, podem procurar ali mais para o final da tarde, que vocês vão conseguir, né? Na próxima semana, qualquer coisa pode também entrar em contato com as nossas unidades, que a gente vai dar todo o suporte. Tem também o Sucesso do Estudante, professora Jéssica, que estava aqui também acompanhando, né? E ela também vai dar todo esse suporte aí. Vocês têm os contatos. O Thiago, se puder, por favor, colocar também, né, o contato aí no nosso chat do atendimento, do Sucesso do Estudante, né? Para quem tiver dificuldade, pode estar entrando em contato conosco. Agradecemos a todos vocês, né, pela presença, pela participação desses 4 encontros, né, desse curso de férias, com temas maravilhosos, né? Falamos sobre gestão de tempo, falamos hoje, né, sobre a oratória para apresentação de seminários e trabalhos, e tenho certeza que isso vai enriquecer muito a carreira profissional de vocês, tá bom? Então, quero agradecer a todos. Vou passar para a professora Dara para que ela possa fazer as considerações finais e a gente possa encerrar esse momento. Professora? Professora, muito obrigada, né? Mais uma vez eu agradeço a Brás, que se importa, né, com o seu alunado. Poderíamos estar aqui tratando diversas questões administrativas para o início das aulas, mas foi um projeto lindo e muito enriquecedor esses cursos de férias que nós estamos aqui afiando o machado, né? Gosto muito daquela frase que fala que se eu tiver que cortar uma árvore, eu vou passar 8 horas afiando o machado para de uma vez só eu conseguir derrubar. Isso significa o quê? Que se eu tenho uma meta, eu vou me preparar para alcançá-la. Então, vocês estão hoje aqui se preparando, e a Braz se importa com vocês. Ela quer entregar para o mercado profissionais capacitados, profissionais que levem o nome da nossa instituição. Hoje, professora, foi um dia muito importante aqui para a Brás, Maranhão. Hoje nós entregamos para o mercado diversos advogados que prestaram um compromisso à solenidade junto ao AB. E teve uma aluna, que ex-aluna, né, agora uma egressa, hoje advogada, a doutora Edileuza, que ela foi convidada para ser a oradora representando os colegas advogados, e foi em cima da hora. Então, ela não teve tempo de preparar um discurso, mas ela foi lá e falou. E ela falou com propriedade, falou bem. Por quê? Porque ela tinha bagagem. Ela tinha bagagem, uma bagagem construída aos 5 anos. E agora ela vai construir uma outra bagagem para um outro momento profissional dela como advogada. E sabe o que é lindo? Você olhar para trás, você olhar e falar assim: nossa, 3 anos atrás eu não era tão boa assim.
significa que você está evoluindo, porque o ruim é quando você olha para trás e fala, eu era boa, eu lia livro e agora eu não leio mais. Não, você tem que continuar e criar esse hábito de buscar conhecimento, ler o que você gosta, isso vai te enriquecendo como profissional. E um bom profissional, ele continua estudando, ele continua desbravando, ele é curioso, ele quer conhecer do mundo, ele quer conhecer daquilo que pode transformar ele. E é tão bom ter conhecimento, é tão bom poder falar, conhecimento transforma. A minha vida foi completamente transformada através da educação, através do ensino superior. Hoje eu tenho uma vida completamente diferente da vida da minha família. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de estudar e eu abracei isso. E continuo abraçando, estou no mestrado, quero doutorado, quero pós-doutorado, não por ego, não por vaidade, mas porque eu quero envelhecer estudando, envelhecer aprendendo. Eu sempre falo que não tem ninguém que saiba tanto que não possa aprender e não tem ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar. Então, você aí que talvez ache, você está no primeiro período, acha que não tem nada para ensinar, mas você pode ensinar quem está no ensino médio. Como foi que você passou no vestibular? O que você fez? Como foi que você fez o Enem? Você que está no segundo período pode ensinar o teu calouro. Você que já passou por uma etapa da faculdade, pelo estágio, pode ensinar o teu colega. E isso vai gerando uma gratidão, uma conexão, uma rede de pessoas e vai te engrandecendo como profissional, como pessoa. E nós estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente, para crescermos mutuamente, não numa rivalidade de quem é melhor. Não, o nosso desafio é conosco. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Todos os dias um pouquinho mais, poder compartilhar e aprender. Eu aprendo muito com a professora Michelle, aprendo muito com a professora Samia, com a professora Flávia, que é a minha gestora, com as minhas colegas coordenadoras, com os meus professores, com os meus alunos. Eu olho para eles e eu falo, eu aprendo tanto com vocês todos os dias, é muito bom estar na sala de aula, sentir isso. Então, que nós possamos ter sempre essa busca pelo conhecimento. Conhecimento é muito importante. E eu agradeço mais uma vez a Brasa Educacional, esse compromisso. Tenho muita satisfação em compor esse time. Eu sempre, desde criança, sempre quis ser professora, então hoje isso é uma realização para mim. Não por ser professora, por estar à frente de uma sala de aula, mas por poder ensinar. Sempre que falam para mim, o que que você faria até de graça? Eu falo, ensinar. E é o que eu quero continuar fazendo a minha vida toda, professora, é ensinando. E não só ensinando termo técnico, mas ensinando coisas triviais sobre a vida. E é isso. Desejo para vocês um feriado proveitoso, que vocês possam descansar, quem vai descansar, que possam se divertir, quem vai se divertir, com muito cuidado, né? E nós estamos retomando as aulas em alguns dias. E se deem a oportunidade de conhecer vocês, vocês vão se surpreender. Vocês são muito bons. Vocês só precisam se dar essa oportunidade. Deixar o medo não de lado, mas controlado. Conversar com ele. Olha, medo, nós vamos junto. Eu vou, mas você vai também. Nós vamos junto e a gente vai dar um jeito. E todo mundo que vence são pessoas que tinham dificuldades e elas venceram as dificuldades. Apesar delas, estamos aqui todos os dias. Então, foi uma satisfação conversar com vocês. Obrigada pela oportunidade. E é isso, professora. Desejo uma boa noite a todos. Muito obrigada, professora. Nós que agradecemos aqui em nome da Brasa Educacional, agradecemos muito aí a sua atenção, disponibilidade, preparação de um material, né, de uma conversa, de uma fala muito leve, gostosa e muito proveitosa para os nossos estudantes. Seja sempre muito bem-vinda, professora Dara. Muito, muito obrigada aí pela sua presença. Quero também agradecer a todos pela presença. Não deixem de registrar aí a presença no nosso link que o Thiago já disponibilizou no nosso chat. Professora, e pegando um pouquinho aí da sua fala ainda, né? Eu gosto de dizer que precisamos ser eternos aprendizes, né? E eu acho que é isso, né? Que a gente tem que ter como propósito de vida, né? E poder contribuir com as pessoas de alguma forma, né, transformando as pessoas, né, quando você fala da questão da leitura, né, o quanto é importante para a gente se transformar. Então, muito bom aí esse fechamento seu que você traz para nós, espero que isso realmente fique guardado no coração, e eu tenho certeza que está, porque eu vi muitos alunos seus aqui fazendo elogios, falando que você fez a diferença na vida deles, né, que você é uma professora gigante, né, usaram esse termo. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ver tantos elogios, né, o quanto você está contribuindo aí na vida dessas pessoas, né, e eu acho que esse é a missão, né, do docente,
poder contribuir com essa transformação. E queria parabenizar também a unidade de Santa Inês, né? Muita participação, um evento muito bem divulgado aí na unidade. Quero agradecer também a todas as unidades, todos os nossos diretores, né, pela divulgação, pela parceria, os nossos coordenadores, né? Vi aqui Rio Verde, Porangatu, Montes Belos, né? Então, todas as nossas unidades aqui presentes. Então, a gente quer muito agradecer aos nossos diretores, coordenadores de curso. Muito obrigada. Amanhã teremos o nosso evento aí com os docentes, né, nas unidades. Esperamos todos os nossos docentes às 19 horas, né, para esse momento formativo, para esse momento de conexão. E vamos encerrando aqui esse momento. Mais uma vez, professora Dara, muito obrigada. Muito obrigada, Tiago. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa Tchau, tchau noite. para todos. Obrigada.